Bom dia, pessoal. Bem-vindo à nossa última aula aí de laboratório de introdução robótica, né? Aula em que eu vou estar apresentando, né? Conteúdo. Podemos ter outros encontros aí, mas esses encontros somente para tirar dúvida, não encontro mais de disciplina. Graças a Deus, esse ano, esse ensino remoto está prestes a terminar, se Deus quiser, que eu mesmo já não estou aguentando mais isso. Bom, vamos lá então. A aula de hoje é a aula aí sobre cinemática de robôs, né? Robôs de tração diferencial. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo específico de um robô diferencial. Primeiro, antes de eu entrar aqui na aula e mostrar os tópicos que nós vamos estar trabalhando, a primeira pergunta que deve surgir aí, o que é essa cinemática, né? A cinemática, né, de qualquer dispositivo, não só de robô, é a parte da física que estuda o movimento instantâneo. Então, eu vou apresentar algumas coisas aqui hoje. Vou sim precisar daqueles conceitos que eu passei naquele texto lá sobre derivada, que eu tinha deixado no Siga já há alguns dias, que no final da história resume-se ao mesmo conceito que vocês já viram no primeiro ano, tá? Porém, num intervalo de tempo muito pequeno. Então, a grande diferença que nós temos aqui, quando a gente fala de cinemática, de uma aplicação prática para a cinemática que vocês estudam lá na física do primeiro ano, está justamente em quão pequeno é o meu intervalo de tempo. Em qual faixa de tempo que eu estou analisando o meu movimento. Tá? Então, é isso que a gente precisa ter como uma ideia. É isso que a gente precisa agora de prestar atenção. Eu preciso de pensar que meu intervalo de tempo agora é algo pequeno. A título só de comparação, tá? Dessa questão de intervalo, lembre-se, tá? Que quando nós estávamos lá na disciplina de laboratório de programação aplicada e a gente determinava, né, um delay ali no looping principal, considerando que o processador ali do Arduino ele é muito rápido, né? Então, comparado com o que a gente está estabelecendo ali em termos de delay do looping principal, a gente colocava lá um delay de 500 milissegundos, um delay de 250 milissegundos, em outros casos de 350, nós trabalhamos com vários valores. Então, veja que agora, em um comparativo, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer aqui, é justamente perguntar, quanto que o meu robô andou em 250 milissegundos? Quanto que o meu robô andou em 500 milissegundos? Eu tenho uma janela de tempo pré-determinada, que se assemelha muito àquele delay que nós usamos em diversas oportunidades lá no nosso looping principal. Ou seja, veja que a nossa análise agora, enquanto na física eu falava assim, olha, um carro viaja daqui em Belo Horizonte em 2 horas. Qual a velocidade do carro? Você tinha a distância, você tinha o tempo, você calculava a velocidade. O tempo que nós usávamos lá era de horas, era de minutos. Aqui, o nosso tempo, principalmente na robótica, ele é de fração de segundos. Então, se a gente para pensar, eu estou medindo a velocidade instantânea do meu robô. Tá? Não me interessa saber a velocidade média do robô, que é o que a gente faz muito lá na física. Eu estou interessado agora na velocidade instantânea. Para quê? Eu preciso manter essa velocidade instantânea constante.
Senão meu robô fica naquela acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. E não é esse, eu preciso que ele tenha um movimento contínuo e fluido, tá? Então, essa é uma grande diferença entre o que eu vou falar aqui e o que vocês viram em física lá do primeiro ano. Bom, vou passar muito rapidamente na aula de hoje sobre a representação do robô. Nós já vimos isso em umas 2 aulas, vendo essa representação de robô. A questão da matriz de rotação. Vou resolver um exemplo com a matriz de rotação, tá? E vamos interpretar esses resultados. Na sequência, nós vamos entrar na cinemática direta. Lembrando que cinemática direta é cálculo instantâneo de velocidade. Novamente, eu chamo material suplementar aqui para que a gente saiba, né, o que a gente está fazendo aqui se a gente precisar de um suporte. Ué, o trem foi bom mesmo, da primeira para a última. Então, o que nós temos visto na última aula? Representação do robô. Tem o meu frame inicial, que é o meu sistema de coordenada no ambiente, e tem o meu frame acoplado ao chassi do motor, do robô, tá? Pessoal, antes de eu desenvolver qualquer coisa, sabendo que eu tenho um robô diferencial, olhando para o sistema de coordenada que está acoplado ao robô diferencial, esse robô pode deslocar em qual direção? Direção X ou direção Y? Ele pode deslocar na direção XR e na direção YR? Ou ele pode deslocar só em uma dessas direções? Alguém responde aí para mim? Bom, alguém... Pedro aqui está falando que ele só pode deslocar na direção do eixo XR. Todo mundo concorda com isso daí? Certo ou errado? Então, se eu olho para o robô e o sistema de coordenada que está fixado nesse robô, ele pode deslocar em qual direção? Somente na direção XR? O que o Pedro falou ali está correto? Bom, ninguém mais manifestou, então vamos lá. Não tem como, tá? Olhando só para esse sistema de coordenada, considerando um robô diferencial aí, fazendo justamente a consideração que o Pedro acabou de colocar no chat, considerando que eu tenho nas minhas rodinhas de tração uma rodinha comum, que é uma rodinha miniatura ali do carro, tá? Ela não consegue fazer esse movimento lateral, tá? Não existe, né? Ela não é uma roda omnidirecional. Não é possível, tá? Que o robô desloque-se na direção YR. O robô ele só pode deslocar na sua direção XR. Ou em torno do seu eixo de rotação, que aí é a velocidade angular que nós temos aqui, tá? Quando que eu tenho a velocidade angular? Eu tenho velocidade angular quando eu ligo, por exemplo, só um dos motores. O robô vai ficar fazendo círculo em torno da outra roda. Uma roda serve de ponto de apoio e ele roda em torno dela, ok? Então eu tenho aqui a velocidade angular θ e tenho a velocidade na direção XR. Na direção Y, qual é a contribuição que eu tenho ali para a velocidade? Nenhuma, é nulo. Por quê? Devido às características mecânicas do robô de construção, ele não pode, em momento algum, fazer esse deslocamento na direção YR. Para que ocorra, tá, uma direção, esse deslocamento na direção
de YR tem que ter uma força atuante externa que não é normal, não é natural do robô. É como se viesse outro robô, batesse sobre essa rodinha para empurrar o robô na direção do eixo YR. Só nesse caso. Então isso não é um movimento natural do robô. Ele está deslocando na direção YR somente se houver colisão. Tá? Colisão de outro robô batendo nele ali para poder deslocar ele, né? Ou de um outro objeto para deslocar ele na direção YR. Então, guardem bem essa imagem, porque nós vamos precisar dessa informação mais à frente, tá? Então, o que eu estou olhando? A imagem. A imagem me diz que, pelos sistemas de coordenadas posicionados no meu objeto, no caso meu robô, ele pode se deslocar somente na direção YR ou em torno do seu eixo de rotação, tá? Que é através, eu tiro isso aqui através de θ. Bom, a partir dessas informações aqui que foram definidos, né? Os sistemas de coordenada, o que nós fizemos na semana passada? Fizemos a sobreposição, né? Fizemos a translação desse eixo de local do robô para o sistema de inércia. Sobrepomos os dois e então conseguimos reproduzir e gerar a matriz de rotação, tá? Lembrando que essa matriz de rotação, ela é a matriz de rotação em torno, né, em que o giro acontece ali, em torno sobre o eixo Z. Então você está rotacionando em torno do eixo Z. Ele é o seu eixo inercial. Consequentemente, eu vejo a rotação sobre os eixos Y e sobre o eixo X. De quanto? De θ, tá? Que é a quantidade angular que você pode girar ali à vontade. A partir da matriz de rotação, o que nós fizemos? Vimos então como fazer essa conversão, que é simplesmente uma operação matricial em que eu multiplico a minha matriz de rotação pelo pontos, né, pela minha coordenada local do robô. Quando eu faço isso, eu acho a posição do meu robô no meu sistema de referência global ou sistema de referência inercial, que é aquela que está fixada, né, no ambiente a qual o robô está deslocando. Bom, que é o resultado que a gente tem aqui em 3. Então eu sei que é essas somas aqui de catetos, de vetores, que vai me dar então o deslocamento do robô para onde ele está andando. Bom, posição eu vi, só que eu não quero trabalhar com posição. A posição eu posso obter ela se eu conheço a velocidade de deslocamento do meu robô. O que nós temos então? Preciso então começar a preocupar com o cálculo da velocidade. Com o cálculo de velocidade. Qual é a velocidade que esse robô se desloca? Bom, o que eu sei lá da física? Por definição, velocidade, tá? Ela é uma variação na distância percorrida, tá? Sobre uma variação de tempo. Isso é o que vocês aprendem lá uma das primeiras coisas que vocês aprendem em física. Que para quem leu posteriormente, né, antes dessa aula, conseguiu ler o material que eu tinha deixado no SIGA, que qual é a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea? É quando eu tenho esse delta aqui muito pequeno, o delta de tempo. Quando o delta de tempo fica muito pequeno, gera para a gente então esse conceito de derivada, que seria a taxa instantânea de velocidade, a velocidade instantânea do meu robô, que matematicamente eu escrevo quando esses deltas, né? Quando o delta t, na verdade, torna-se suficientemente pequeno, tá? Entendam esse suficientemente pequeno de acordo com a minha aplicação. Então, pensa, você está medindo quanto que um robô andou em 250 milissegundos, 0,25 segundos. É um tempo muito pequeno de deslocamento para um robô. Ele anda
Não é um carro que está andando a 100 km por hora. Mesmo assim poderia ser. Eu estou falando de algo que está andando a alguns centímetros ali por minuto. Ou alguns metros por minuto. Mas o deslocamento dele é baixo, é pequeno. Então, supondo, tá? Assumindo que esse ΔT ele tem um valor suficientemente pequeno, eu mudo a minha notação. Por quê? Eu estou aproximando do conceito de derivada. O que é a derivada? A derivada é justamente essa variação de S no intervalo de tempo muito pequeno. Então eu mudo. O que o delta agora transforma-se para escrever ele como uma derivada? É o d sobre dt. Ou seja, um delta muito pequeno de S de acordo com uma variação muito pequena no tempo. Ou seja, é algo instantâneo, tá? Vamos entender isso como um conceito de derivada. Para simplificar a nossa notação, se eu quero algo que é de derivada, para eu não ter que escrever d sobre dt, eu posso escrever isso aqui, ou seja, a minha velocidade instantânea ela é igual a S ponto, simplesmente isso. O que o S ponto fala para mim? Você está medindo a velocidade instantânea do robô. Baseado no conceito de derivada. Que é nada mais, nada menos que usar um intervalo de tempo bem pequeno para poder calcular essa velocidade. Certo? Bom, agora que eu sei o que é essa velocidade instantânea, o que é essa velocidade instantânea do robô, eu posso reescrever a minha equação 2, que é aquele resultado que eu tinha de posição, tá? De que forma? Eu posso escrever aquilo em função de quem? Das minhas derivadas. Ou seja, quando eu pego aquele... Veja, a equação 2 eu tenho posição. Mas se eu divido a posição por um intervalo de tempo bem pequeno, eu vou chegar em quem? Na velocidade. Tá aqui, ó, é a nossa definição. Se eu divido o intervalo pequeno, né, se eu divido uma distância por um intervalo pequeno de tempo, eu chego justamente na velocidade. Então, como eu tenho posição na equação 2, aplicando o conceito aí de derivada, eu tenho que a minha velocidade no sistema referencial é a matriz de rotação vezes a velocidade no meu frame local. Tá? Então é simplesmente isso. Não se esqueçam, velocidade é uma grandeza vetorial. Então ele tem componente tanto na direção x quanto na direção y. Tá? Então, por isso que a gente está usando a matriz de rotação aqui. Ou, tá? Que agora é o inverso. Aí aqui eu vou chamar a atenção por um detalhe. O que eu fiz aqui? Se eu sei que a minha velocidade no meu sistema inercial, que seria o PI ponto, que está na equação 5, ele é igual a minha matriz de rotação RZ de θ, vezes a velocidade no meu sistema de referência local que está acoplado ao robô, que seria o P.R. Certo? Se eu quero a velocidade no meu sistema local, matematicamente, como é que vocês isolariam para mim o PR? O P.R? Não passaria o RZ de θ para o outro lado dividindo? Não seria essa operação matemática normal que vocês iriam fazer? Beleza. Seria exatamente isso se, tá, existisse operação de divisão na álgebra matricial. Não existe operação matricial na álgebra. Então, a operação de divisão, ela é substituída pela operação, pela multiplicação pela matriz inversa. Então, quando eu
pego a equação 5, né, e multiplico de um lado pelo outro pela matriz inversa, que é o RZ de θ elevado a menos 1, que é a inversa da matriz de rotação, eu posso, então, obter a minha velocidade do meu sistema de coordenadas acoplado ao chassi do motor, tá? E aqui a gente já tem a matriz de rotação inversa, que é o RZ de θ menos 1, né? Ou seja, aqui até faltou o menos 1 aqui, ó. Se a gente olha a matriz de rotação, o que eu tenho? O cosseno de θ é igual a menos seno de θ. Essa é o R de Z. Seno de θ, cosseno de θ. Esse é o R de Z. O inverso dessa matriz é o quê? Exatamente o que está aqui. O que mudou? Só trocou a posição do sinal. O sinal de menos que estava nessa primeira linha passou para a segunda linha no sinal de seno. Foi a única alteração que aconteceu. Tá? Única alteração que aconteceu. Então, a equação 7 é a matriz inversa da matriz de rotação. Fez essa troca de sinal aqui, ó, saiu o seno da primeira linha, veio com seno negativo, né, para a segunda linha, você já tem a matriz inversa. Tá pronto. É só isso aqui. Não sei fazer matriz na mão. Beleza. Por isso que a gente está aprendendo a programar em Python. Como que eu faço a inversão de matriz no Python? Crio uma matriz qualquer. Para eu fazer a inversão, a minha matriz tem que ser quadrada. Ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. E uso esse comando aqui, ó. Então, a matriz inversa de A é igual à função ao módulo NumPy que eu estou usando, né, que é quem faz a operação matemática. Dentro do NumPy, eu tenho essa biblioteca de álgebra linear, que é o linalg, tá? Dentro de linalg, eu tenho uma função específica, que é o inv, que faz para mim a inversão de uma matriz. Então, np.linalg.inv, ele faz para mim a inversão de qualquer matriz. Lembrando que uma matriz, tá? Ela é lógico que nós não vamos estudar isso, mas uma matriz ela tem que atender certas propriedades para que ela seja invertível, para que ela tenha matriz inversa. Não precisa se preocupar com isso, porque nós vamos fazer uso da inversão na programação, tá? O principal nesse momento para vocês, quando forem programar, é lembrar que para eu fazer a inversão de uma matriz, eu preciso fazer a inversão de uma matriz quadrada. Só existe em matriz inversa de matriz quadrada. Então, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Se você tiver vetor, não interessa a dimensão desse vetor. Na hora que você aplicar esse comando, ele vai dar um erro, porque ele espera receber, o primeiro teste que ele faz é verificar se essa matriz é quadrada. Se você passou por uma matriz, a coisa não vai funcionar. Na aula passada, né, também em um laboratório de introdução à robótica, eu fiz a multiplicação de matrizes, fiz esse exemplo com vocês, tá? Que foi o quê? Criei duas matrizes lá, uma matriz e um vetor, e fiz a multiplicação entre os dois. Lembre-se que a multiplicação de matriz eu tenho que usar o sinal de arroba e não o asterisco, como é o convencional aí na álgebra escalar, né? Só fique atento que qual é o tamanho da minha matriz A? Eu tenho 1, 2, 3 linhas. Cada linha tem 1, 2, 3 colunas. Então, ela é uma matriz A 3 por 3. O meu vetor B, tá? O que ele é? Ele tem 1, 2, 3 linhas. Mas quantas colunas? Uma só. Eu só tenho um elemento. Veja, o primeiro cochete abre para mim a estrutura de vetor, que é esse primeiro aqui onde está o mouse. E agora cada linha desse vetor é preenchida com um cochete. Então eu abro e fecho o cochete. Eu tenho a minha estrutura de linha. Então essa primeira linha, ó, abri cochete, 1, fechei cochete, 1. Então abri e fechei a linha. Vírgula, estou indo para a próxima linha. Abri cochete novamente para a linha 2.
Coloquei lá dentro o número 2, fechei colchete, ou seja, já preenchi a linha 2. Vírgula, abri colchete novamente, dei início então à terceira linha, preenchi com o número 3, fechei aquela linha, ou seja, eu tenho uma linha, eu tenho 3 linhas em uma coluna. Fechei o meu vetor com esse último colchete aqui. Então, o que eu sei? Que a minha matriz A ela é 3 por 3, enquanto o meu vetor B ele tem 3 linhas e uma coluna. Para que a operação de multiplicação dê certo, o número de colunas do primeiro elemento, ou seja, da matriz A, que está ali na multiplicação, tem que ser igual ao número de linhas do segundo elemento, no meu caso aqui o vetor B. Então, eu tenho que ter 3 colunas para fazer a multiplicação com 3 linhas. Respeitou essa regra, vai dar certo a sua programação. Pronto. Dúvida aqui, gente, sobre essa parte de programação de matriz? Porque isso aqui eu sei que isso aqui é muito novo para vocês, apesar da gente fazer programação, vocês terem um slide para poder verificar isso depois, vou disponibilizar no Siga. Mas ficou alguma dúvida aqui, alguma coisa que passou aqui em branco que vocês não estão entendendo? Beleza, quem manifestou falou que está tranquilo. Ok. Bom, então vamos resolver um exemplo aqui básico, tá? Então eu tenho meu robô, meu sistema inercial, tá? Tá aqui, ó, o YI e o XI. Meu sistema local acoplado ao chassi do robô, que é o XRYR, mais uma rotação angular, que é o meu θ. Considerando que o robozinho ele fez uma rotação de 90 graus, ou seja, π sobre 2, tá? Qual que vai ser para mim, então, as velocidades desse robô em relação ao meu sistema inercial? Veja, a minha matriz de rotação está aqui. PI, né? A matriz de rotação está aqui, que é o cosseno de θ, menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, o resto de posições 0 e 1. Que tem que multiplicar quem? A velocidade em x, a velocidade em y, mais a velocidade em θ. Multiplicou a matriz pelo vetor, o resultado é esse daqui. Veja, qual é a velocidade na direção x inicial? É justamente o oposto do que a gente tem na direção YR do meu robô. Ou seja, na direção x inicial, a velocidade de deslocamento vai ser o quê? Menos y. Eu sei que na direção y, o robô ele não há como ele fazer deslocamento. Então eu sei que o meu y, a velocidade de YR do meu robô, ela é 0. Ou seja, a velocidade na direção XI vai ser nula, vai ser 0. E na direção YI? Na direção YI é para onde meu robô está andando. Então, toda a velocidade, tá, para uma rotação de 90 graus, toda a velocidade que o robô imprimir na direção XR, eu vou vê-la, né, no meu sistema inercial na direção YI. Aqui, ó, o robô está andando para lá, para cima, né, na tela aqui, e para cima também apontando perpendicularmente, né, paralelamente, na verdade, ao eixo XR, eu tenho o meu eixo YI. Então, fechou. Bateu aqui. Qual é a velocidade angular? É o quanto ele demorou para ele poder girar esses 90 graus aqui, ó, que é o meu θ, ponto. Vamos ver esses cálculos mais detalhes aqui, mas seria basicamente isso. Bom, vamos chegar à parte da cinemática aqui para a gente poder fechar. Cinemática direta, então, que agora é começar a calcular. Agora eu começo a apresentar algumas questões, tá? Primeiro, como o robô se move, como considerar a geometria e velocidade das rodas. Por quê? Eu sei que a velocidade do meu robô
ele está diretamente ligado e depende completamente das velocidades das minhas rodinhas. Lembrando que o acionamento dessas rodinhas, por ser um robô diferencial, é independente, tá? Então é a primeira coisa. O que a gente precisa fazer? Vamos assumir algumas coisas para que tudo dê certo. Primeiro, o ponto P, que é esse ponto marcado aqui, que seria a origem do meu sistema, ele é o ponto médio entre os eixos, sobre o eixo dos motores. É aquele caso, esse eixo que está sendo traçado aqui, ele está exatamente no meio do meu robô, quando eu olho a distância da roda esquerda para a roda direita. E está posicionado sobre esse eixo de tração. Cada roda, segundo a suposição, cada roda está distante uma distância L do ponto P. Então, se eu pego o centro da minha roda direita e levo até esse ponto P, isso mede para mim uma distância L. Se eu pego o centro da minha roda esquerda e trago até esse ponto P, tem também uma distância de quanto? L. As rodinhas são iguais e possuem um raio conhecido ali que é um raio R. Isso aqui é óbvio. Não vou ter um robô manco aí com rodas diferentes. Ele vai ficar totalmente inclinado ali e vai trabalhar de um jeito que eu não quero. Então as minhas rodas são iguais. Segundo, eu tenho algum mecanismo, algum sensor nesse robô para que eu possa medir essa posição angular, tá? Então eu consigo medir o meu θ, beleza? De alguma forma eu tenho um sensor ali para medir θ. Estou considerando isso. Não estou preocupado como esse θ vai ser medido. Alguém está medindo e me dando o valor de θ. Nesse primeiro momento é isso que eu vou fazer. A rotação, né, a velocidade de rotação de cada roda é dada por φ1 e φ2. Então eu tenho velocidades independentes. Roda direita, roda esquerda, φ1, φ2. Então, qual é o nosso objetivo? Chegar numa função para calcular a velocidade do meu robô em relação ao sistema inercial de referência a partir dos parâmetros físicos e que eu consigo medir no meu robô. Ou seja, dessa distância L do meu centro, da distância E do raio da rodinha, da posição angular θ, da velocidade que está sendo aplicada no motor da direita, e da velocidade que está sendo aplicada no motor da esquerda. Então, o nosso objetivo é justamente chegar nessa função, que é algo bem simples. Bom, então, como calcular a velocidade aqui na direção X? Direção X é o robô andando para frente, tá? O que a gente sabe lá da física? Que velocidade, né? Como que eu faço a conversão de velocidade para velocidade angular? Qual que é a relação entre as duas? Da física a gente sabe que a velocidade linear ela é igual à velocidade angular vezes o raio meu da circunferência. No caso, o meu raio de circunferência é o raio da rodinha. Para o robô andar para frente, qual condição deve ser atendida? Quem me responde isso? Rapidão. Para o robô ir para frente em linha reta, qual é a condição que eu tenho que ter ali nos meus motores? Exatamente, Humberto. Para que o robô ande numa linha reta para frente, na minha direção X, eu preciso que a velocidade do motor 1, né, ou do motor da direita, seja igual à velocidade no motor 2, que é o motor da esquerda. Ou vice-versa, aí tanto faz esse 1 e 2. De um modo geral, a velocidade do motor da esquerda tem que ser igual à velocidade do motor da direita. Se a minha velocidade final é essa soma de velocidades, né, que eu tenho duas velocidades, roda da direita, roda da esquerda, eu sei que a velocidade é uma grandeza vetorial, então eu sei que cada motor contribui para mim com
meia velocidade, considerando que ele está andando numa linha reta. Então, se ele está andando na linha reta, indo para frente, V1 tem que ser igual a V2, a minha velocidade final vai ser 2V, ou seja, V é nada mais, tem uma contribuição de 50% de V1 de 50% de V2. Então, ó, meio de V1 mais meio de V2. Resulta para mim na velocidade na direção X. Quem que é V1? Da minha definição aqui, o que eu tenho? É a velocidade angular vezes R. R é o raio da roda. Então, é meio R. A velocidade do motor da esquerda, φ1, mais meio R, a velocidade do motor da esquerda, φ2. Tá? Colocando isso aqui em evidência, o que eu tenho? R sobre 2 que multiplica a soma das minhas velocidades em cada motor. Pronto, eu sei qual que é a velocidade do robô. Acabou. Então, eu sei que a velocidade na direção X ela é dada exatamente por isso aqui. Ó. O raio da rodinha que multiplica, dividido por 2, que multiplica a soma da velocidade individual do motor da direita e do motor da esquerda. Então, a soma dessas velocidades angulares resulta, vezes o raio, resulta para mim na velocidade linear que eu tenho do meu robô. Dividido por 2, né? Claro, ali porque cada um contribui com meio. Então, a velocidade na direção X foi calculada. Velocidade na direção Y. Bom, como calcular a velocidade em X, né? Nós vimos agora. Existe movimento sobre o eixo YR? Já chamei a atenção lá atrás, no início da aula, para isso. Não é possível o robô deslocar na direção desse eixo de tração, considerando que eu tenho uma rodinha convencional. Então, já que isso não é possível, eu sei que não vai haver contribuição nenhuma. Então, y ponto, ou seja, a velocidade na direção y desse sistema de referência do robô, ela vai ser quanto para mim? Nula. Ela é zero, tá? Ela para mim é zero. Como calcular então a velocidade angular θ, tá? Bom, vamos a algumas considerações. Considerando apenas o motor da direita ligado. Então, se eu só tenho o motor da direita ligado, esse robô vai fazer o quê? Como que ele se comporta? Ele vai justamente fazer uma rotação sobre a roda esquerda, não é isso? Então, ele só está o motor direito ligado, ele vai ficar fazendo um círculo. No centro do círculo está quem? O ponto de apoio da roda esquerda. O círculo que ele vai fazer tem que tamanho? Se eu tenho L do meio do robô até a roda direita, se eu tenho L do meio do robô até a roda esquerda, o raio dessa circunferência que o robô vai fazer, ele é um raio de quanto? 2L. Correto? Bom, então eu posso calcular a velocidade angular, que vai ser quem? A velocidade linear do motor. Como que é a velocidade linear? É a velocidade, é o raio da rodinha, vezes a velocidade angular daquele motor, φ1, motor da direita, sobre o raio. Qual que é o raio dessa circunferência que o robô está fazendo? 2L. Então, eu tenho a minha velocidade de rotação do robô, não a velocidade de rotação da roda. Mas eu estou vendo com que velocidade meu robô, o conjunto, o chassi, ele está rotacionando. Então, se só tem o motor, né, φ1 rotacionando, ligado, a minha velocidade angular oriunda do motor direito, ela vai ser ômega1, que é a velocidade linear, R vezes φ1 sobre 2L. Já para o motor da esquerda, é a mesma coisa. Só que, enquanto aqui ele está girando no sentido anti-horário, quando eu ligar o motor da esquerda e deixar o motor da direita desligado, ele gira para mim no sentido
horário. Devido a essa diferença de um motor girar no sentido horário, o outro girar no sentido anti-horário, o que nós temos? A única coisa que vai gerar para mim de diferente é esse sinal menos. A velocidade, então, do motor da esquerda ele é menos, porque trocou o sentido de rotação, R vezes a velocidade angular do motor da esquerda, φ2, dividido por 2L. As características do motor fica tudo. Então, velocidade não é grandeza vetorial, só eu fazer a soma. Então, é a soma de ômega 1 mais ômega 2, ou seja, R φ1 sobre 2L menos R φ2 sobre 2L. Colocando novamente em evidência, eu tenho essa equação aqui para característica para mim, para cálculo da velocidade angular, que é o quanto o meu robô, né, a velocidade em que ele está rotacionando em torno do seu eixo de rotação. Bom, veja, eu cheguei numa equação para x ponto, eu cheguei num valor para y ponto, ou seja, para minha velocidade instantânea na direção y, e cheguei numa expressão para θ ponto, que é a minha velocidade angular. O que eu chego então de resultado principal? Exatamente isso daqui, que aquela função que eu estava procurando, a função escrita em função de L, que é um parâmetro físico do robô, R, que é outro parâmetro físico do robô, θ, que é a orientação desse robô, qual ângulo ele rotacionou, e as velocidades angulares, né, dos motores, eu sei que isso é exatamente para mim a matriz de rotação que multiplica x ponto, y ponto e θ ponto. Eu não tenho valores agora de x ponto, y ponto e θ ponto? Beleza, é só substituir. Aquela primeira expressão, R φ1 mais φ2 sobre 2, 0 para y, e R φ1 menos φ2 sobre 2L. Pronto. Achei a dinâmica do meu robô. Com essa expressão 14 aqui, esse resultado que nós chegamos em 14, eu consigo prever exatamente a velocidade do robô em qualquer ponto do meu sistema operacional, conhecendo quem? L é parâmetro físico, eu medi antes de ligar o robô. R é parâmetro físico, eu também medi antes de ligar o robô. Θ tem um sensor que me dá essa informação. φ1 e φ2, meus motores podem ter encoder. Então ele me dá essa velocidade de rotação. Me dá isso lá em RPM, no que eu quiser. Então, problema resolvido. Eu consigo, se eu sei qual que é velocidade dos meus motores e posição angular, acabou. Eu calculo agora para qualquer ponto dentro do meu sistema de referência inicial a velocidade que esse robô está deslocando. Fim de regra. Então, o exercício que eu vou passar, tá? Tem mais uma aula ainda, que é a aula de quinta-feira, em que agora eu vou programar a equação 14 e mostrar para vocês o que a equação 14 vai fazer, tá? Na programação. Ela vai fazer para mim o traçado de todo o robô. Tá? Ela é que manda para mim o robô. Então, se eu quero fazer o caminho do robô por onde o robô passou, eu preciso utilizar essa equação 14. Daqui vem a cinemática, a dinâmica, né, desse robô diferencial. Para quem não entendeu o que é derivada, vá no texto que eu deixei no SIGA. Veja, já tem 3 ou 4 aulas que eu estou pedindo para vocês lerem esse conceito de derivada, que é o material suplementar que eu deixei no SIGA, tá bom? E lá no curso Python, aquele link que vai lá para aquele link que eu deixei na primeira aula de Python, que eu dei lá em LPAP, você vai ver todos esses comandos aqui de álgebra, o arroba, o linalg, isso tudo tá lá dentro, se você quiser estudar mais a fundo isso. Bom, sobre a aula de hoje, dúvidas? Algum questionamento?
Bom, ninguém manifestou, vou entender então que não. Próxima aula, quinta-feira, tá? Na aula de quinta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou dar aula de programação aplicada, vou falar um pouquinho sobre aquela biblioteca NumPy, vou explicar o que é o NumPy e vou resolver como exemplo a implementação da equação 14, tá? Com isso, encerramos o conteúdo do quarto bimestre. Vocês vão ter o resto do bimestre aí para poder fazer para minha atividade. Fui informado, tá, pelo Renato essa semana que parece que deu problema lá na fase classificatória da competição, não foi isso? Para quem se inscreveu na competição, parece que deu um problema de fluxos de dados lá. Não sei se eles estão verificando se foi só questão de internet ou se foi um problema no servidor. E vão repetir, né, essa fase classificatória que aconteceu, que deu esse erro, porque muitos de vocês diz que o robô estava andando e chegou lá no vamos ver, ele não rodou. Vai repetir essa fase classificatória que vai acontecer agora na próxima sexta e sábado. E a fase final lá na frente deve acontecer no próximo sábado. Então seriam 2 finais de semana aí, sexta e sábado, para essa fase aí. Primeiro final de semana agora a classificação, né? E no segundo sábado, a competição em si mesmo, os mata-mata. Então fiquem tranquilos que eu tô ciente disso daí. Vou deixar o exercício aqui de programação na quinta-feira, assim que eu resolver esse exemplo. E aí vocês ficam tendo com a opção fazer a competição, né? Participar dessa etapa classificatória, dessa primeira fase, e depois participar do mata-mata. Se não, fazer o exercício que eu vou disponibilizar aí na quinta-feira. Tranquilo? Pessoal, obrigado pela presença de vocês aí. Até quinta-feira, então. Quinta-feira, lembrando que é aula de laboratório de programação aplicada. Ok? Obrigado a todos. Boa semana. Até quinta-feira, gente. Um abraço.